Galera, salve, salve estudantes do mundo maravilhoso da matemática e mundo maravilhoso da física. Esse aqui é o hashtag 002 da matemática básica. Falar um pouquinho de potenciação. Eu sou o professor Marcão Sampa. Estamos aqui. Congela a imagem, anote se você quiser. Eu dou aulas e cursos avançados ou cursos intensivos para vestibulares, reforço e tudo mais. WhatsApp 997611867, entre em contato, mensagem no WhatsApp. Então, professor Marcão, siga-me nas redes sociais, professor Marcão Sampa, Instagram e Facebook, professor Marcão Sampa aqui no YouTube. E se você quiser algo mais especializado, um método passo a passo para ser aprovado na medicina, existe um produto digital especial no Como Passar em Medicina Rápido no Instagram, Como Passar em Medicina Metade do Tempo no Facebook e Como Passar em Medicina Metade do Tempo no YouTube. Vamos lá, vamos trabalhar. Então, na aula de hoje, nessa hashtag 002 Matemática Básica do mundo maravilhoso da matemática, vamos falar um pouquinho de potenciação. Bem, basicamente o que a gente precisa saber pensando em resolução de exercícios? A parte de potenciação. Tudo bem? O assunto de potenciação, lá do quinto e sexto ano, principalmente em sexto ano, ensino fundamental. No ensino médio ele entra em alguns assuntos básicos do ensino médio, ou ele entra também em assuntos como referência, potenciação, radiciação e exponencial, para estudar logaritmos. Então, vamos falar de uma forma clara, com foco na matemática básica, da potenciação. Se tivermos, então considere, tá? Considere o número A, tudo bem? O número A, real. Então, número A, número real, pertence ao conjunto dos números reais. E esse número A está elevado a N. Considere N um número inteiro. Tudo bem? Negativos, positivos e o zero. E aí, o que acontece? Essa representação é A vezes o A. Quantas vezes? N vezes. Vamos ver exercícios, exemplos básicos disso. Então, essa é uma representação da potência. Então, temos aqui, vou deixar organizadinho aqui. Temos aqui, esse aqui, falando em linhas gerais, é a base da potência. E esse número é o expoente da potência. Pensando de forma bem simples, exemplos. 2 elevado a 3. Então, chefinho mandou o grandão pular 3 vezes. 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, 2 a terceira igual a 8. Ou 3, o famoso 3 elevado à quarta. 3 vezes 3 vezes 3 e vezes 3. 3 vezes 3, 9. Vezes 3, 27. Vezes 3, 81. Então, dois exemplos simples. N vezes. Então, o expoente 3. A base 2. A base 3 vezes. 2 vezes 2 vezes 2. A multiplicação da base 3 vezes. Aqui. A base 3, o expoente 4, então 1, 2, 3, 4, 4 vezes. Então, nesse caso aqui, 4 vezes. E nesse 4 aqui, 3 vezes. Muito fácil, né? Então, essa base da base é essa. Mas, mesmo estando em matemática básica, precisamos escrever um pouquinho mais. Então, na definição, como podemos escrever? Pensando na definição, considere A número real, N número inteiro. O que podemos ter? Uma forma de pensarmos nessa discussão aqui, nesse assunto, desse conteúdo. Por definição, qualquer número elevado a zero é igual a 1. Dá até pra gente fazer um videozinho provando essas coisas, mas não é o nosso motivo principal de hoje. E aí, podemos falar que todo A elevado a N é exatamente quem? A elevado a N menos 1 vezes A. Tudo bem? Então fazemos essa representação. Já vou comentar ela na próxima página. E aqui, claro, logicamente, qualquer símbolo de qualquer N maior ou igual a 1. Então,
pensando nessa definição, aqui não cabe mais, vamos para a próxima página. Então, pensando nisso aqui, o que temos? O que temos? Número 2. Então, o que acontece? Pensando lá na definição, temos um número elevado a zero é igual a 1. Um número, né? Número A elevado a n é igual a n menos 1 vezes o A. E nessa situação aqui, qualquer n maior igual a 1. Logicamente que o n é um número inteiro e o A é um número real. Agora, pensando nessa ideia aqui, vamos fazer exemplos. Vamos imaginar o seguinte: A elevado maior igual a 1, né? Então aqui tem o sinal de igual, incluímos ele. Então, maior igual a 1, começar com o número 1. Então aqui, A elevado a 1 é igual, ó, n é o 1. Então aqui, vamos colocar bem organizadinho, né? Então aqui fica A elevado a n menos 1 vezes A. Que é isso, pessoal? Calma. A elevado a 1, então n igual a 1. Aí fica A elevado a 1 menos 1 vezes A. Então aqui no lugar do n, colocamos o número 1. Quem é o A elevado a 1? Usando essa regrinha, muito legal. Cai muito essa ideia de sequências, além das famosas PA e PG, progressão aritmética, progressão geométrica, sequências, ordem de números, números em lógica, isso é muito importante. Para a vida, né? Não só para o Enem, vestibulares ou aprender a matemática. E aí, o que acontece aqui então? Temos o A elevado a 1, que é igual ao A elevado a 0, que por definição, aqui ó, por definição, A elevado a 0 é igual a 1 vezes o A. Então, A elevado a 1 é igual a A, ou A igual a A. Muito bom, vamos fazer mais um, cabe, mais um. Vamos fazer o próximo. Então, aqui, colocando a regrinha aqui, A elevado a n menos 1 vezes A, entendendo essa parte algébrica. Aí temos aqui A elevado a 2, vamos colocar agora n igual a 2. N igual a 2, é legal falar assim, n igual a 2. Aí temos o A, 2 menos 1, vezes A. Então agora com n igual a 2, o que acontece? Quem é o A elevado a 1? A. Quem é o A ao quadrado? Usando respostas anteriores. Então A elevado a 2 ou A ao quadrado é igual a A elevado a 1 vezes A. Então, esse A ao quadrado é igual a elevado a 1, é exatamente o A vezes A ao quadrado. Professor, besteira isso? Não, é básico, mas vale a pena entendermos essas regras. Olha que você pega um livro, um livro de referência, material de cursinhos, as melhores referências de cursinhos, ou de escolas, ou de materiais, vale a pena. Bem, passado isso, a gente precisa dar uma treinada em algumas coisas, e aproveitando que a gente está na matemática básica, a gente vai colocando outros itens também para nos ajudar. Então, vamos inventar alguns exemplos bem básicos para trabalharmos outras coisas aqui nessa aula básica. A gente tem um tempinho pequeno ainda, que bom. Então, vamos lá, na página 3, vamos pensar em alguns exercícios bem básicos. Então, ao pensarmos em exercícios, vamos lá, organizar aqui, folha. Então, coloque assim, né? Resolva, deixa em linhas gerais. Vou colocar então o item. Então, o primeiro item, esse item que a gente pode chamar de A ou item 1. O item 1, vamos colocar 3 elevado a quarta, vai, o nosso clássico lá, vamos começar com 3. Então, a gente coloca aqui o resolva. Então, o 1A fica o 3 elevado a quarta. Já fez aí de cabeça, né? Então, quanto é o 3 elevado a quarta? 3 elevado a quarta, como é que é a regrinha mesmo? A elevado a n é igual a A vezes A vezes A. Quantas vezes? N vezes. Então, temos em linhas gerais aqui. Então, o que acontece aqui? 3 elevado a quarta. Então, 3 elevado a quarta, 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, fizemos, né? Então, 3 elevado a quarta igual a 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27, vezes 3, 81. 3 elevado a quarta é igual a 81. Tudo bem? Vamos fazer mais um aqui. Então, agora 1B. Nesse 1B, vamos colocar um negativo, menos 2 elevado a quinta.
Quanto é menos 2 elevado à quinta? Ixi. Bem, 2 à quinta. Até 2 à décima, ou 2 elevado a 11, ou 2 elevado a 12, é legal você ter uma noção, ou fazer rapidinho, ou pensar rápido para responder rápido. Ajuda a resolver exercícios de uma forma mais rápida, exercícios de assuntos nos quais essa base está lá. Então, nesse caso aqui, o que a gente tem? Menos 2 elevado à quinta. Uma coisa que a gente precisa saber, né? Vou fazer aqui direto, faz de conta que a gente sabe, já eu faço uma observação. Menos elevado a ímpar é igual a menos. Então, menos elevado a expoente ímpar é igual a menos, como se fosse menos 1 à quinta. E aí, 2, então choveu, chove em todo mundo. Então, a gente tem exatamente o que? Menos elevado a ímpar, então, como se fosse menos 1 vezes 2, né? Então, menos 1 elevado a 5 e 2 elevado a 5. Então, a gente tem esse cara aqui, menos, e 2 elevado à quinta, que vale o 32. Então, aqui já dá para responder direto, como esse, poderíamos ter feito direto, só que valem as observações. Como é que a gente fez direto? Vale imaginar o seguinte, menos 1 vezes 2 elevado à quinta. Como aqui é multiplicação, choveu, chove em todo mundo. Então, nós temos menos 1 elevado à quinta vezes 2 elevado à quinta. Menos 1 elevado à quinta é exatamente quem? Exatamente, ó, menos elevado a ímpar é menos. 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, poderia até ser uma consequência, não é assunto da aula de hoje, mas ó, propriedades, qualquer número elevado a 1 é ele mesmo. Nossa, e fizemos isso, né? Pela definição, pela forma de recursão, elevado a A, muito bom. Então, qualquer número elevado ao expoente 1 é ele mesmo. Então, aqui, o 1 elevado à quinta é ele mesmo. E aí, 2 elevado à quinta, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32. Então, temos aqui esse menos 2 elevado à quinta igual a menos 32. Detalhando um pouco mais, espaço aqui não dá para detalhar tanto, tem uma cartolina, filmar, né, em alta resolução, uma lousa, mas aqui já dá para ter uma ideia. Mas vale algumas observações, né? Então, deixe organizado aí no seu resumão. Então, vamos lá. Aí, uma das observações, né? Então, o que acontece? Quando temos o menos, vamos pensar em menos 1, né? Menos elevado a 2, menos 1 vezes o menos 1. Então, menos vezes menos, mais 1 vezes 1, 1. Então, aqui ficou positivo. Se fizermos menos 1 elevado ao cubo, aí fica menos 1 vezes menos 1 vezes o menos 1. Então, menos vezes menos, mais. O resultado mais vezes menos, menos. 1 vezes 1 vezes 1 igual a 1. Então, nesse caso, sempre que você fizer e tivermos expoente par, então o menos 1 elevado a expoente par vai ficar sempre mais. Tudo bem? Ou coloco 1 assim. Menos 1 elevado a expoente ímpar, número ímpar, vai ficar sempre menos 1 no balãozinho dos seus pensamentos. Até aí tranquilo? Tudo bem? Já com essa parte? Aí uma outra coisa, vale uma outra observação, né? Não é bem a tabuada, é como se fosse uma tabuada. Então 2 elevado a 0, qualquer número elevado a 0 igual a 1. 2 elevado a 1, que é o 2. 2 ao quadrado vezes 2, 4. 2 à terceira vezes 2, 8. 2 à quarta vezes 2, 16. 2 à quinta vezes 2, 32. 2 à sexta, 32 vezes 2, 64. 2 a... Precisa saber tudo isso? Se você já souber, ou pelo menos pensar assim, ó, sempre o dobro, né? 2, 4, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32, vezes 2, 64, vezes 2, 128, 2 à oitava, 256, 2 à nona, quanto? Vai dar 512 e 2 elevado a 10, 1024. Então, a gente tem essa parte inicial,
porque número elevado a zero é igual a 1 destaque. Fizemos os outros. Se você souber, 2 elevado a 11, esse cara vezes 2, 1024 vezes 2, 2048, 2 elevado a 12, 4096. Nossa! Vamos para outro exercício. Fizemos então o primeiro, 3 elevado à quarta. O segundo, aproveitando e colocando outros elementos de matemática básica aqui, o menos 2 elevado à quinta. Vamos fazer mais um. Vamos colocar uma fração agora. Ó, página 5. Então, na página 5. Página 5. Então, o 1. Terceiro exemplo, vamos colocar 1 sobre 3. Vamos colocar, aproveitar e colocar o negativo ao quadrado. Pensando em fração, o que acontece aqui? Aí temos o menos 1/3 elevado ao quadrado. Chove em todo mundo. Então a gente tem aquela parada do menos elevado a par, né? Então a gente já coloca o sinal de mais. E aí temos chove em todo mundo. Então 1 ao quadrado e 3 ao quadrado. Mais não precisa aparecer. 1 vezes 1, 1. 3 vezes 3, 9. Então resolvemos de forma rápida, né? Fazer mais um. Cabe aqui, cabe aqui. Então vou colocar aqui o 1D. Vamos fazer de fração também, vai. Vamos colocar agora o menos. Vamos colocar o 5 e o 2 aqui. Elevar a terceira, né? Essa coisa de parênteses ou não, ainda não vou fazer. Vou fazer alguns exemplos já. Uma observação com menos fora do parênteses ou dentro. E o número, né? Em sequência. Agora aqui, o que acontece com esse caso? Então, menos. Opa, vamos fazer aqui embaixo igualzinho. Então a gente tem menos 5 meios, 5 sobre 2 ao cubo. Primeira coisa, sinal, choveu, chove em todo mundo. Aqui é ímpar na sua memória. Então a gente tem o quê? Menos elevado a ímpar igual a menos. Aí 5, choveu, chove em todo mundo. Então 5 ao cubo e 2 ao cubo. Então o que a gente tem aqui? Exatamente 5 ao cubo e 2 ao cubo. 5 vezes 5 vezes 5, né? Então o rascunho ficou bem tranquilo, né? Então temos o 5 ao cubo no nosso raciocínio. 5 vezes 5, 25. Vezes 5, 125. Precisa saber até 5 a décima? Não. 5 a quarta, vai, 625. Aí esse caso aqui ficou menos 125, dividido por 2 ao cubo, 8, que já fizemos hoje. Então também bem tranquilo. Aí já era. Uma observação. Vou colocar uma observaçãozinha aqui, ó. Que tem um espacinho aqui. Então, uma coisa muito importante. Menos 2 elevado à quinta. E menos 2 elevado à quinta, né? Daquele exemplo anterior. Lembra? Então fizemos aqui. Menos 2 elevado à quinta. Como está dentro do parênteses. Choveu, chove em todo mundo. Tudo bem. Então aqui tem esses dois casos. Esse aqui nós já fizemos. Então choveu, chove em todo mundo, né? Tudo bem? Então o que acontece aqui? Esse cara, eu preciso até arrumar aqui, hein? Aqui é menos 2 a quinta e o quinta aqui fora, ó. Opa, ficou uma distração minha aqui. Então aqui parênteses. Né? O exemplo que nós fizemos, a quinta aqui, do lado de fora. Desculpa a rasura aqui. Então a gente tem choveu, chove em todo mundo, né? Então aqui, menos elevado a ímpar, menos. Tudo bem? E aí o que acontece aqui? Menos elevado a ímpar, menos. E 2 elevado a 5, 32. Então esse cara aqui fica 32. E nesse caso, professor, ficou igual. O menos não é elevado a quinta. Copia o menos. E 2 elevado a quinto, 32. Será que é sempre assim? Vire próxima, né? Será? Não, e se fosse par, se fosse elevado à quarta, aí não ia ficar igual. Então tem que tomar muito cuidado com exemplos assim, com parênteses sem parênteses. Bem, já teve a rasurinha, então vamos aproveitar aqui, ó. Colocar lá o nosso caso da observação, menos 2 elevado à quinta. E vamos colocar aqui menos 2 elevado à quinta. E aproveitar menos 2 elevado à quarta. E aqui menos 2 elevado à quarta. Pronto, vou fazer esses dois exemplos. O que acontece aqui? Chove em todo mundo com parênteses. Então aqui
eleva o menos à quinta, eleva o 2 à quinta. Nesse caso não, é só o 2 que é elevado à quinta. Aqui eleva o menos a quarta, o 2 à quarta, chove todo mundo, tem um parênteses. Aqui não, aqui é só o 2 elevado à quarta. Tem diferença? Tem. Nesse caso aqui, ó, coloco o sinal aqui. Então aqui, ó, coloco o sinal aqui, independente do expoente. E aí 2 elevado à quarta, 16. 2 vezes 2 vezes 2, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. Aqui, 2 elevado à quinta, 32. Tudo bem? Então aqui ficou tranquilo, né? O menos, repete o menos, repete o menos. Agora, se houver o parênteses, com expoente par já vai dar diferença. Nesse caso aqui, expoente ímpar, então menos elevado a ímpar é igual a menos. Menos elevado a par, a gente viu hoje, vai dar mais. Então já mudou. Nesse caso vai ficar igual a esse aqui não. Tomar muito cuidado. Então 2 elevado à quinta, 32. 2 elevado à quarta, 16. E nesse caso aqui, ó, deu muita diferença, né? Tudo bem? Então tome muito cuidado. Aproveitando, a gente pode colocar, estávamos aonde? Um C, um D. Vamos colocar aqui o número 1E. Tem espaço aqui, né? Colocar 1E. Colocar 0. 0 elevado a 2022. 0 elevado a qualquer número, né? 0 elevado a qualquer número é sempre 0, tá? Poderia ser uma propriedadezinha, que nem o número elevado a 1 é sempre ele mesmo, né? Então, nesse caso, 0 vezes 0 vezes 0 vezes 0, então é bem tranquilo, né? 0 elevado a qualquer número é sempre 0. Tem mais alguma observação? Sim. Para finalizar essa aula básico do básico do básico, vamos fazer mais dois casos bem simples. Então, vamos para a página 7, finalizando. Aí era 1E, então é no nosso exercício 1F. E agora, se houver o número 0,1 elevado ao quadrado. E aí, vamos colocar aqui 0,2 elevado ao quadrado. Vamos lá. Tem várias maneiras. Coloca como fração. Sim, a notação científica ela é sempre importante, porque pode ser um pedaço de um exercício maior. Ordem de grandeza tem apareceu um pouco mais nos últimos anos, né? Não era muito comum, mas começou a aparecer outra vez. Em exercícios, vestibular, de Enem, com ordem de grandeza. É um assunto para outra aulinha. Mas nesse caso aqui, como é que a gente faz? Tome muito cuidado, né? A gente sabe que é 1 sobre 10 e 2 sobre 10, porque tem uma casa após a vírgula. Mas como é que a gente resolve isso? A ideia é transformarmos. Então, 1 vezes 10 a menos 1 elevado ao quadrado. Faz de conta que a gente manja. E aqui, ó, uma casa só, né? É um número menor, é negativo. E aqui, ó, uma casa só. Então, 2 elevado a 10 a menos 1. Uma casa só, o negativo porque é uma divisão, né? 2 dividido por 10, elevado à primeira. Então, esse cara aqui é ao quadrado. Então, partindo do pressuposto do assunto só em potenciação, o que a gente tem aqui? Então, choveu, chove em todo mundo, né? Tinha verde, então choveu, chove em todo mundo, nesse. Então, aqui a gente tem exatamente o quê? 1 ao quadrado. Então, a gente tem o número 1 ao quadrado e a gente tem o 10 a menos 1 ao quadrado. Com base nisso, então 1 elevado a 2, 1 vezes 1, 1. E aqui já é um assunto para propriedadezinhas, né? A gente tem parênteses, então aqui vezes. Então fica 10 elevado a menos 1 vezes 2, menos 2, que seria a resposta de quem? Esse cara aqui é 0,1 ao quadrado. Então nós temos exatamente, implica aqui, como resposta 1 vezes 10 a menos 2. Esse cara, nesse outro exemplo, 2, então a gente tem choveu, chove em todo mundo. Então o que a gente tem? 2 ao quadrado. Então aqui choveu, chove em todo mundo. 2, o 2 ao quadrado. E o 10 a menos 1 ao quadrado. Então nesse caso, o que acontece? 2 ao quadrado, 4. Aqui fica 2 vezes menos 1. Então temos 10 elevado a menos 2.
Fica 4 vezes 10 a menos 2. Esse número aqui fizemos a transformação, faz de conta que a gente manja. Então ele é o quadrado, 0,2 ao quadrado igual a 4 vezes 10 a menos 2, como resposta. Resposta aqui, colocar o implica, e já era. Algumas observações, finalizando a aula. Então agora, imagine o seguinte, fizemos lá observações só, aproveitando esse assunto básico. Então 0,1 é a mesma coisa, faz aí na calculadora, 1 sobre 10. Esse 1 sobre 10 é 1 dividido por 10 elevado a mais 1, não precisa aparecer. Como aqui é divisão, podemos transformar na operação de multiplicação, escrevendo 1 vezes 10, inverteu a operação de divisão para multiplicação, menos 1 vira, mais 1 vira menos 1. Então 0,1, que fizemos direto lá, é a mesma coisa que 1 vezes 10 a menos 1. Fiz uma bolinha maior aqui para não confundir. Tudo bem? Então fácil, né? O outro, 0,2, é a mesma coisa que 2 dividido por 10. Faz na calculadora e confere aí. Então é 2 dividido por 10 elevado a 10, é a mesma coisa que 10 elevado a 1 ou mais 1. Aí, divisão vira multiplicação. O que temos aqui, portanto? 2 vezes 10. Como esse cara aqui é mais 1, ele vai ficar menos 1. Então, fizemos a transformação desse aqui, desse. Ó. Tudo bem? Fácil, tranquilo? Bem, finalizando. Tem espaço. E vamos aproveitar o espaço, papel, árvore. Então, vamos pensar assim. Imagine que fosse 0,02 elevado à quarta. Olha só a dificuldade agora, porque o aluno pode falar o quê? Professor, 0,1 ao quadrado é 1 sobre 10 ao quadrado. Choveu, chove em todo mundo. 1 ao quadrado, 10 ao quadrado. 1 vezes 1, 1. 10 vezes 10, 100. Que é a mesma coisa que 0,01. Tudo bem. Que é exatamente esse número que fizemos aqui. 1 vezes 10 a menos 2, ou 0,01. Duas casas, 10 a menos 2. Aqui, quem é esse número? Esse número aqui, ou 0,2 casas, né? 0,04. Duas casas, 10 a menos 2, poderíamos escrever assim também. Então aqui temos essa representação, a gente faz a fração, mas a ideia é fazer, olhar e resolver mais rápido, de cabeça. Nesse caso de cabeça eu já sei a resposta, né? Eu já sei que é 2 a quarta 16 e temos aquele truque das casas, né? 2 vezes 10 a menos 2. Então eu já sei o resultado de cabeça e dá para escrever de uma forma mais simples. Usando a mesma ideia, transformando, faz de conta que a gente manja, então nós vamos efetuar a transformação. Esse número aqui, quem é? É o 2 vezes 10, duas casas elevado a menos 2, 2 sobre 100. Bem, 2 elevado vezes 10 elevado a menos 2 elevado à quarta. Resolvendo como fizemos aqui, né? Fizemos aqui, tudo bem? Então o que a gente tem? Choveu, chove em todo mundo. Tá acabando. Choveu, chove em todo mundo. Então a gente tem 2 à quarta. E temos 10 a menos 2 à quarta. Bem, então, quem é? 2 à quarta. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 2, 16. Tudo bem. E aqui, só efetuarmos a multiplicação. A gente está até usando uma propriedadezinha, né? A aula não foi de propriedades de potenciação, mas suponha que você conheça isso, né? 4 vezes 2, 8. Então, mais com menos dá menos. 4 vezes menos 2, 10 a menos 8. O trabalho que vai dar para arrumar esse número de forma decimal, toma cuidado. Fazendo assim também dá, e fica a seu critério, mas 0,02 elevado à quarta é igual a 16 vezes 10 a menos 8, que dá pra gente fazer de cabeça. Aqui são ideias da matemática básica, você resolver de cabeça, né? Você olhou, respondeu. Claro que esse número aqui, ou 0,8 casas, né? 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7, 8. Esse número aqui é esse que é o resultado dessa operação. Certo? Bem,
Espero ter te inspirado e motivado você em mais esse assunto da matemática, do mundo maravilhoso da matemática. Siga-me nas redes sociais, ative as notificações e sempre vou colocar vídeos de física, matemática aqui nesse canal, professor Marcão Sampa. Abraços, até a próxima, tchau, tchau.